Vou dar alguns exemplos para vocês de simbiose de bactéria com verme. Ó, Clostridium, que é uma bactéria, Clostridium difficile. Ele se une com Ascaris, né? O Ascaris é um dos mais difíceis de combater. Como eu falei, ele tem 14 frequências, né? Então, os vermes têm fases. Tem a fase do óvulo, tem a fase da criança, do adolescente, do adulto. Então, às vezes você toma um vermífugo que serve só para a fase do adulto, não serve para outra fase, né? E essa bactéria, o Clostridium, quando se une com Ascaris, eles produzem uma substância que chama nagalase. Essa nagalase interfere no sistema imunológico. Então, olha como eles são espertos. Além deles te deixarem deficiente de nutrientes, porque eles comem sua comida, eles atingem o sistema imunológico, que aí vai ser mais difícil ainda combater os vermes. E aí começa a dar tudo aquilo, fadiga crônica, problema mitocondrial. Ó, verme com fungo. União, verme com fungo, porque o fungo, ele protege o verme, ele faz uma cápsula dele, sabe? É a simbiose, né? O que é simbiose? Um se une ao outro para proteger lá o meio ambiente deles, né? Igual o biofilme. O biofilme, o que é biofilme? Você tem muito problema periodontal por causa de biofilme. As bactérias aeróbicas ficam em cima, protegendo as anaeróbicas, aquelas que não chegam ao oxigênio. Mas essa simbiose, uma alimenta a outra, com produtos, né? Subprodutos delas mesmas. Então, forma aquele biofilme, tipo aquela carapaça, né? Aquela comunidade lá, parece uma colmeia, né? O própolis é o biofilme, né? A resina que protege a colmeia. Aliás, gravei um vídeo de própolis também esse final de semana. Então, eles formam essa barreira protetora que também interfere no sistema imunológico. Gente, olha, agora simbiose de metal com vermes. Olha só, o níquel está muito ligado ao Clostridium, que ocasiona, eu tenho um paciente, inclusive, um câncer de próstata. Né? Quando o paciente tem câncer de próstata, você já desconfia que tem níquel e Clostridium. E os metais competem com os minerais. Então, você tem metal no corpo, você não vai absorver mineral, né? Câncer tem várias causas, mitocondrial, emocional, mas o próprio verme, que fala assim, é a causa emocional, mas o próprio verme pode te dar esquizofrenia, bipolaridade, depressão, ele mesmo já ocasiona o problema emocional, né? Então, às vezes, você tirando o verme, sai da sua depressão. E os vermes, principalmente a facíola, está muito ligada ao câncer, né? Tem verme no hipotálamo. Olha o Ascaris, ele fica no hipotálamo também. Tem verme, o estrondiloides, fica na hipófise. Hipotálamo, hipófise e no olho também. Como eu falei, todos esses vermes que estão aqui, ó, do tronco para cima, eles têm a proteção da barreira hematocefálica, só tira com frequencial. Então tem que ser com frequencial que vibra na mesma sintonia dele e destrói ele, tá? E no pâncreas nós temos o eritema pancreatum. E se for eritema pancreatum lá no pâncreas? Nunca vai sarar dessa resistência insulínica, diabetes. Então temos que descobrir a causa. Não fica dando, vou dar glifagem, vou dar metformina, né? E aí cada vez aumentando mais a dose, não tirou a causa, por isso que esse remédio não cura nada. Então essa simbiose aí, no pâncreas também dá, no pâncreas, né, como eu falei, dá diabetes, e tem uma simbiose com vírus, com oncovírus, verme com oncovírus, que dá câncer, muitos casos de câncer. Então eles se unem a tudo, né, a metais, a fungos, a bactérias, a vírus, os estrondiloides, ele pode dar enxaqueca, né? Aí você tirou o glúten, desintoxicou o fígado, né? Tá tudo beleza, mas continua com a enxaqueca. Então já tem... Aliás, não tem que desconfiar. Antes de qualquer tratamento, o certo é limpar o terreno biológico, é limpar o organismo, tirar metais e parasitas. Aí sim vai começar a suplementar, né? Você vai começar a suplementar num terreno sujo, cheio de imundície lá, que nem um esgoto, você vai jogar coisa boa no esgoto. Tem corpo de pessoas que estão no esgoto, tem desbiose,
tem metais, parasitas, nada funciona. Ai, vou dar lá um suplemento, vou dar vitamina D. Claro que vitamina D é ótima, mas não vai funcionar. Então, como eu falei, anemia, esquizofrenia, ferritina baixa, porque eles competem também com o ferro. Tudo isso a gente tem que ver, tem que desgrudar esses vermes. E aí chegou naquela parte, né? Como que a gente faz isso? Qual o tratamento a seguir? Uma coisa que não é falada, sabe o quê? Quando você começa a tirar os vermes, você pode ter uma queda muito grande de energia. Porque eles estão lá, bem ou mal estão lá, né? Você tirou, né? E eles começam a se revoltar, né? Eles começam a se mexer, pode ir pro cérebro, libera toxina pra caramba. Então, quem tá muito infectado começa a ter problemas de passar mal, de dores terríveis. Porque quando começa a matar aquilo, começa a jogar toxina para dentro do organismo. Então, é importantíssimo, isso faz parte do tratamento Clark, do protocolo Clark, que é da Uda Clark. Por isso que muita gente que começa a fazer desparasitação, começa com otites, dor de garganta, sinusite, porque começam as toxinas a atacar esses órgãos, né? E outra coisa, sabe o que? Que os safados, desgraçados têm afinidade também? Vocês vão acreditar. As mulheres não vão acreditar. Olha como eles são sem vergonhas. Eles têm afinidade pela progesterona. Olha que absurdo. Então as mulheres vão sofrer mais, porque eles consomem a progesterona e aí você vai ficar com a TPM mais aguçada ainda, com a menopausa, com os fogachos piores ainda. E outra coisa que eles têm afinidade, que é uma coisa importantíssima para a nossa fisiologia, para a nossa metilação, a B12, a metilcobalamina. Eles têm afinidade pela B12, consomem a B12. Meus pacientes, todos eles podem confirmar aqui, eu não deixo a B12 estar abaixo de 900. Tem que estar 900, 1000, até 1100, né? A pessoa já chega para mim com 200, com 100 de B12. Imagina com verme, então. Por que a B12 é tão importante? Porque sem B12, você não faz a metilação e sua homocisteína sobe. E aí você vai ter problemas de infarto, AVC. Então, para a homocisteína fazer todo aquele ciclo do SAMe, da cisteína, né? Para se transformar nos outros subprodutos e não ficar circulando na forma de homocisteína, você tem que ter B12 e o verme vai comer sua B12. Então, a sua fase de detox lá do fígado, que é acetilação, glucoronidação, metilação, sulfatação, todas essas fases vão ser prejudicadas. Então você não vai detoxificar, você não vai transformar, por exemplo, as vitaminas e hormônios lipossolúveis e hidrossolúveis para excreção. A gordura tem que se transformar em água para excreção. E com isso vai acumular mais toxinas ainda. E olha como todo esse ciclo, como tudo envolve tudo, né? Olha o que os vermes fazem. Então, cada vez você está alimentando mais eles e está piorando mais seu sistema imunológico e cada vez menos você pode consegue combatê-los. Então vira um ciclo vicioso. Então, outra coisa que também é prejudicial quando eles consomem a B12, eles prejudicam a correção do DNA. E do RNA mensageiro, eles mexem no DNA, provocando o quê? Câncer. Então, olha as causas também do câncer. E é como eu falei, eles vão se infiltrando lá, vão de um órgão para outro, vão dar hipofunção enzimática, hipofunção estomacal, hiperatividade imunológica. Seu sistema imunológico fica superativo, dando doenças autoimunes. Então, esse ciclo, tudo isso daí pode chegar ao autismo, por exemplo. Então, mais uma causa do autismo, que tem várias, né? E essa é mais uma. Os parasitas. Como a Uda Clark falou, 95% das doenças são originadas de parasitas. Então, não adianta outra coisa. Não adianta usar probiótico, tá? Para curar a sua disbiose. Ah, tá com disbiose. Aí você vai na nutricionista, ela te passa um pool de probióticos. O que adianta se tá cheio de parasitas lá? E outra coisa, aquele lactobacillus, que todo mundo, vou tomar lactobacillus, acidófilos e tudo, aquele é o pior, porque já dá um super crescimento bacteriano. O bífido é melhor, mas o lactobacillus vai te dar um super crescimento bacteriano, que você já tem lá, vai aumentar mais ainda, né? Outra doença que também
falam é o Alzheimer. O Alzheimer não é diretamente ocasionado pelo verme, né, pelo parasita, mas por metal, alumínio. Então você que ainda usa aquela panela de alumínio, né, desodorante que tem alumínio, pasta de dente que a embalagem por dentro é de alumínio, latas, tudo isso que tem alumínio, as panelas você pode trocar. Tá lá quem viu a minha live lá com a Gabi lá das panelas, tá lá também naquele PDF de marcas confiáveis, pra você trocar de panela já, hein, por favor. Né? Que não adianta você ficar matando as coisas e pondo, né? Você vai, eu passei o hidrovitalis, usei zeólita, usei clorela, tirei o alumínio, agora eu vou almoçar. Vou fazer meu almoço na panela de alumínio, na frigideira de alumínio. O que adianta? Eu vou passar o desodorante com alumínio. Não adianta nada, né? Então tem que ir eliminando aos poucos da sua casa todos esses metais, maquiagens que tem chumbo, tudo isso. E também o Alzheimer, a função pancreática também tem a ver. Então ele tem uma pancreato, a facíola hepática, então vermes coligados. E por último, que alimenta muitos vermes, solventes. Quais são os solventes? Onde que tem solventes? São piores que os metais, os solventes. Sabe onde tem? No detergente que você lava a sua louça, naquele produto de limpeza multiuso que tem o nome de revista. Aquilo lá não é só o contato com a mão, porque até aí eu, por exemplo, para lavar a louça, eu uso luva, mas você inala, né? Aquele Ajax, né? Ai, que cheiro de limpeza. Você entra na casa da pessoa, que delícia. E ainda inala bastante aquilo, né? Ainda põe para dentro, que cheiro de limpeza maravilhoso. Pronto, já tá detonando com tudo dentro de você. Cândida, né? Que a gente chama aqui em São Paulo, hipoclorito, né? Aquilo lá é tudo verdadeiro veneno. Então aquela pessoa que tem eczema, rinite, sinusite, começa a espirrar, tem problema de pele, são todos esses solventes aí. Acetona, tem produtos que tiram o esmalte da unha que não tem acetona. Por que tem que comprar acetona? Então os parasitas adoram solventes. Então, gente, para concluir, né, que tem muito mais coisa, né? A gente podia ficar falando de parasitas até amanhã, dos protocolos, de tudo, né? Mas, para concluir, primeira coisa, tirar alimentos que alimentam os vermes. Não adianta você ir lá direto matar o verme. Se você continua comendo doce, carboidrato, continua usando esses solventes, os metais, então tem que cortar, além dos alimentos, cortar a comunicação entre eles. A frequência do metal com a frequência dos parasitas, dos vermes, né? Tem que tirar o metal deles, porque eles entram em simbiose. Então, existem tudo isso, tinturas, chás frequenciais, aparelhos, e não é uma simples tomar a Anitta lá, que seu médico deu e pronto, já está desparasitado. Pode até matar alguns aí, mas e os ovinhos, e os que estão na cabeça, né? Então, o buraco, infelizmente, é mais embaixo.